Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos falar sobre o funcionamento de uma pilha. Finalmente a gente entrou no assunto de eletroquímica, nome dessa playlist, não é mesmo? A eletroquímica, na verdade, ela estuda a conversão de energia química em energia elétrica, ou o contrário, a energia elétrica se convertendo em energia química por meio de alguns dispositivos que a gente vai começar a falar nessa aula. A pilha, de fato, é algum dispositivo que pega algumas substâncias químicas que estão lá no seu interior, ou seja, utilizam a energia química para converter em energia elétrica. Você não usa várias pilhas no seu dia a dia para fazer aparelhos que necessitam de energia elétrica funcionarem? Justamente porque está acontecendo ali na pilha a geração de energia elétrica por meio de substâncias químicas. O contrário também é possível de ser feito, mas aí é um assunto para a gente estudar em outras aulas quando a gente for falar de eletrólise. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Como já foi dito anteriormente, a eletroquímica é uma área da química que vai estudar a conversão de energia química. Vamos anotar aqui? A gente vai pegar energia química para transformar em energia elétrica. Essa transformação de energia química em energia elétrica é normalmente realizada por pilhas ou por baterias, que são associações de pilhas, a gente também vai falar em uma outra aula. O processo contrário também é possível, você pegar energia elétrica e gerar energia química e transformar em energia química. Isso é feito por meio de um processo conhecido como eletrólise, as células eletrolíticas que fazem isso. Mas não é o assunto da nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar de pilhas. E para começar, já adianto para vocês, pessoal, todo exercício de pilha, toda atividade que envolve pilha, o ponto inicial da sua atividade é que você consiga descobrir naquela pilha quem vai sofrer oxidação e quem vai sofrer redução. Porque saibam, nas pilhas acontecem reações de oxirredução. É por isso que a gente tem estudado aqui nessa playlist como início da eletroquímica os processos de oxirredução. Certo? Porque o que vai acontecer tanto na pilha quanto na eletrólise são reações de oxirredução. Se você souber quem oxida e quem reduz numa pilha, você resolve tudo o que você precisa saber sobre aquela pilha. É o que eu vou mostrar para vocês na sequência com o primeiro exemplo. Bora lá! Vamos criar uma pilha de zinco e ferro? Não é muito comum, mas vamos criar, porque o que eu quero mostrar para vocês agora é que independente das substâncias que compõem essa pilha, a forma de raciocínio que você precisa ter é sempre a mesma. Então imagine que a gente tem uma pilha de ferro com zinco. Numa pilha, vejam que aqui embaixo eu já tenho dois recipientes. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento de uma pilha de laboratório. Na verdade, dentro de uma pilha você não tem esses dois recipientes dessa forma, como se fossem dois beckers. Tá? Mas no laboratório a gente pode esquematizar uma pilha e entender o funcionamento dela dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Então eu vou pegar aqui uma plaquinha, vejam bem, uma plaquinha de zinco e vou colocar dentro desse recipiente e dentro do outro recipiente vou pegar uma plaquinha de ferro, afinal vou fazer uma plaquinha de zinco e ferro, uma pilha de zinco e ferro. Essas plaquinhas não podem ficar voando aí dentro do recipiente, não é mesmo? Eu vou colocar essas plaquinhas imersas em uma solução aquosa, beleza? Então imagine que a gente tenha o seguinte, aqui eu tenho uma solução e aqui eu tenho uma solução. Essas soluções aquosas são soluções do próprio metal que compõe a plaquinha. Como assim? Eu posso ter uma solução de cloreto de zinco, nitrato de zinco, sei lá, qualquer solução de zinco onde está mergulhada a plaquinha de zinco. Então imaginem que aqui nessa primeira solução, vamos inventar aqui, a gente tenha cloreto de zinco.
ZnCl2 aquoso. Esse composto está dissolvido em água. Do outro lado, vamos supor que eu tenho uma solução de ferro agora. Pode ser cloreto de ferro 2, por exemplo, poderia ser de ferro 3, mas nesse caso vamos supor que eu tenho uma solução de cloreto de ferro 2. Então, para iniciar, a gente precisa ter isso. Há 2 compartimentos que terão nomes muito importantes para a gente daqui a pouquinho, mas 2 compartimentos com soluções aquosas de um sal, por exemplo, ou de algum material que seja composto por um íon que forma a plaquinha que está mergulhada ali, beleza? Na prática, pessoal, concordam comigo que se eu tenho uma solução de cloreto de zinco em água, essa solução ela está cheia de íons cloreto e zinco, afinal, o cloreto de zinco é um composto que se dissolve na água. Então, aqui nessa solução vai estar cheio de zinco 2+, afinal, quando dissocia o cloreto de zinco, vira zinco 2+, e também vai estar cheio de cloreto. Concordam? Vamos supor que eu tenho isso aqui. Não nessa proporção, mas só para que você saiba que está cheio ali de zinco e de cloreto na forma de íon. Do outro lado, a mesma coisa. Eu vou ter um monte de ferro, 2+, porque ali é cloreto de ferro 2, e também vou ter cloretos na minha solução. Certo? Independente da quantidade, não é isso que eu estou querendo mostrar aqui. Para iniciar o nosso funcionamento da pilha de de ferro e de zinco. O que é a primeira coisa que você tem que saber? Quem oxida e quem reduz nessa pilha. Se você não souber quem oxida e quem reduz, você não consegue desenvolver nada em relação a essa pilha. Para você descobrir quem oxida e quem reduz, tem muitas formas. Depois que eu explicar o funcionamento da pilha, você vai descobrir várias outras ainda. Mas por hora, a gente aprendeu já na aula anterior descobrir quem oxida e quem reduz por meio do quê? De potenciais de oxidação e de redução. Vamos supor que para essa pilha eu te forneça o potencial de redução do zinco e do ferro, beleza? Então vou colocar aqui em cima, ó, bem pequenininho, ó. Para essa pilha o potencial de redução do zinco, e se eu estou te fornecendo, você não memoriza, é igual a menos 0,76 volts. E eu sou muito legal, também te dei o potencial de redução do ferro. E esse potencial é de menos 0,44 volts. Fala para mim. Quem tem maior potencial de redução? O zinco ou o ferro? Qual número é maior? Menos 0,76 ou menos 0,44? Óbvio que menos 0,44 é um número maior. Então, concordam comigo que nessa pilha, provavelmente, quem vai sofrer redução é o ferro. Afinal, ele tem um potencial de redução maior. Consequentemente, quem vai oxidar será o zinco. Sendo assim, vamos montar as reações de redução do ferro e de oxidação do zinco? Isso é o que a gente chama de semi-reações que acontecem nessa pilha. A reação de redução de quem reduz e a reação de oxidação de quem oxida. Ah, professor, mas eu não sei montar a reação de redução e de oxidação? Tá fácil aqui. Normalmente ele te dá semi-reações, mas tá fácil montar aqui. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. A gente não sabe que o zinco vai oxidar? A gente descobriu que nessa pilha o ferro é quem reduz. Vou anotar aqui no cantinho agora esquerdo, porque pelo ferro ter o maior potencial de redução, nessa pilha o ferro é quem reduz. Consequentemente, o zinco é quem oxida. Nós estudamos na segunda aula dessa playlist o que é uma reação de oxidação e de redução. Oxidação é o aumento do NOx pela doação de elétrons, redução é a diminuição do NOx pelo recebimento de elétrons. Então vamos pensar no zinco. Olha lá para o recipiente onde está o zinco. Eu tenho 2 tipos de zinco ali. O zinco da plaquinha metálica, que tem NOx 0, e o zinco da solução, que tem NOx 2+. Se oxidar é aumentar o NOx, então a reação de oxidação que vai acontecer aí é essa aqui, ó. O zinco 0, ele vai se transformar em zinco 2+. Isso é oxidar. Mas para o zinco 0 virar zinco 2+, ele precisa perder, ele precisa doar 2 elétrons. Olha os elétrons lá do lado direito da seta. Quando os elétrons estão do lado de lá é porque estão sendo doados, está sendo oxidado o zinco. Vejam, o zinco, que era sólido,
ele está se transformando em zinco 2+, que é aquoso. Já já eu vou mostrar o que acontece ali dentro do recipiente. Beleza? Então, o zinco 0 vira zinco 2+, isso significa uma reação de oxidação. Vamos anotar aqui. Temos aqui uma reação de oxidação. Posso dizer que essa é a semi-reação de oxidação. Como consequência da oxidação, a gente sempre tem uma redução, não é mesmo? O que é a redução? A redução é o recebimento de elétrons, consequentemente, diminuição do NOx. Quem vai sofrer redução, a gente já analisou anteriormente, é o ferro. O ferro não tinha carga 2+ na solução e carga 0 na plaquinha? Se ele vai diminuir o NOx, concordam comigo que é o ferro 2+, que é aquele que está em solução aquosa, se transformando em ferro 0. Isso que é reduzir. Olha o NOx do ferro 2+ passar para 0. Mas isso só acontece se o ferro 2+ reduzir, receber quantos elétrons? Nesse caso, 2. Para passar de 2+ para 0, ele tem que receber 2 cargas negativas e assim zerar. Tranquilo até aqui, não é mesmo? Acontece uma reação de oxidação e redução numa pilha, sempre uma substância oxida, outra reduz. Mas vocês concordam comigo, pessoal, que para a pilha funcionar, para uma substância oxidar e outra reduzir, o zinco que está oxidando ele tem que doar os elétrons para o ferro, não é mesmo? Só concordam que esses compartimentos eles estão separados? Como que o zinco está doando elétrons para o ferro? Desse jeito aí não tem como, não é? Por isso que a gente tem entre os dois eletrodos um fio metálico. O fio metálico que permite a passagem de elétrons de um eletrodo para o outro. Nesse caso, os elétrons estão saindo do zinco, concordam? Estão indo em direção ao ferro. Eu posso dizer que esse é o fluxo de elétrons nessa pilha. Isso se cobra muito. Da onde os elétrons vão para onde? Sempre de quem oxida para quem reduz, nesse caso do zinco para o ferro. Do eletrodo de zinco ou da semicela de zinco para a semicela onde está o ferro. Até aí, tranquilo, não é mesmo? Vamos começar agora a avaliar o que acontece dentro dessas duas soluções e com os eletrodos. Isso a gente já estudou na nossa aula de simples troca. Concordam comigo que o zinco, vejam na reação, eu vou circular lá, depois eu apago. O zinco 0, ele está virando o zinco 2+. Ou seja, nessa reação, o zinco 0 ele começa a sumir e começa a fabricar zinco 2+. Mas quem que é o zinco 0 mesmo? O zinco 0 é a plaquinha metálica. Se ela começa a sumir, o que começa a acontecer com essa plaquinha metálica? Começa a diminuir a sua massa. Olha o que acontece, ó. Deixa eu tentar apagar bonitinho aqui para vocês enxergarem. Olha o que eu estou fazendo lá na plaquinha de zinco. É isso aqui que começa a acontecer com ela, ó. Ela começa a corroer. Isso é oxidar. O zinco está oxidando, a sua plaquinha começa a diminuir a massa, porque esse zinco 0 ele começa a ir para a solução. Então vai começar a encher a solução agora de zinco 2+. Justamente porque a plaquinha está se dissolvendo. Na verdade, ela está corroendo, ela está oxidando. Olha como começa a ficar concentrada essa solução, cheia de zinco 2+. Do outro lado, acontece o oposto. Por que do outro lado acontece o oposto? Porque do outro lado, vejam, o ferro 2+, ele começa a virar ferro 0. Então, o ferro 2+ é aquele que está na solução, não é mesmo? Então, todo o ferro que está na solução, deixa eu apagar os ferros da solução, ó. Vou apagar esse ferro 2+, vou apagar esse, vou apagar esse. Esse ferro 2+, ele começa a sumir da solução porque ele começa a grudar na plaquinha e começa a virar ferro 0. Em contrapartida, se na placa anterior começa a acontecer uma corrosão, aqui exatamente acontece o contrário. Olha o que acontece aqui. A plaquinha de ferro começa a aumentar a sua massa. Entendem? Olha que interessante. Numa pilha, você sempre tem um eletrodo sofrendo uma corrosão, uma oxidação, e uma plaquinha aumentando a massa, que é aquela que sofre redução. Beleza? Temos um problemaço aqui. As duas soluções iniciais, elas estavam na mesma concentração.
Só que à medida que a pilha começou a funcionar, o que aconteceu com a plaquinha, com a solução da esquerda? Começou a ficar muito concentrada, não é? Enquanto a plaquinha da direita começou a ficar muito diluída, porque os íons começaram a sumir ali. É por esse motivo que a gente conecta as duas soluções por uma ponte salina. Vamos colocar aqui uma ponte salina. O que é uma ponte salina e qual é a função dela? Às vezes, ao invés da ponte salina, se coloca uma membrana ali que permite a passagem de íons. Mas normalmente é uma ponte salina, que é um tubo em U de vidro, como esse, impregnado dentro dela, por exemplo, com algodão embebido numa solução super concentrada de sal. Por isso que chama ponte salina. E por essa ponte salina é permitida a passagem de íons. Então, do lado esquerdo, onde tem uma concentração muito grande de íons, começa a haver uma migração dos íons para o lado oposto, justamente para permitir que as concentrações das soluções permaneçam as mesmas, constantes. A gente não pode ter essa diferença de concentração no funcionamento da pilha, ela perde rendimento. Então, a ponte salina ela tem a função de equilibrar as concentrações das duas soluções. Eu vou anotar tudo isso depois. Olha que interessante. A pilha é formada por dois compartimentos. Esses dois compartimentos ficam conectados de duas formas. A parte aquosa fica conectada por uma ponte salina, enquanto os eletrodos ficam conectados por um fio elétrico, um fio metálico. Pelo fio metálico é por onde passam os elétrons e pela ponte salina os íons. Os elétrons, óbvio que para gerar energia elétrica, né? Se os elétrons eles têm um percurso único, se eles têm um fluxo orientado, eu tenho ali a geração de energia elétrica. Já os íons migram de um lado para o outro para equilibrar as concentrações. Vocês não sabem que toda pilha tem um polo positivo e um polo negativo? Tá fácil a gente achar qual é o polo positivo e qual é o polo negativo aqui. Querem ver? Concordam que o zinco está expulsando os elétrons dele, enquanto o ferro, o eletrodo de ferro está recebendo, está puxando esses elétrons? Consequentemente, a gente chega à seguinte conclusão: o zinco deve ser um polo negativo. Por que o zinco deve ser o polo negativo? Porque negativo repele negativo. E aí eu tenho justamente aqui a expulsão dos elétrons. O zinco negativo expulsando os elétrons que também são negativos. Em contrapartida, eu tenho o que aqui? Um polo que eu chamo de positivo. O polo positivo é aquele que atrai os elétrons, porque se os elétrons são negativos, eles são atraídos pelo polo positivo. O polo negativo numa pilha tem um nome, galera, e o polo positivo também tem um nome muito importante que você precisa conhecer. O polo negativo da pilha é chamado de ânodo. Quem assiste aí meu canal desde o começo já ouviu falar de ânodo lá na playlist de atomística, quando a gente falou dos raios catódicos e anódicos. Porque o polo positivo aqui é o que a gente chama de cátodo. Olha que interessante, galera. Toda pilha tem um polo negativo, que é o ânodo, que é onde acontece a oxidação, a doação de elétrons, e toda pilha tem um polo positivo, que é chamado de cátodo. Como o espaço está pequeno aqui, eu vou transportar lá para outra tela as reações e os potenciais para a gente continuar trabalhando em cima dessa pilha. Bora lá! Então temos aqui as semi-reações que a gente já montou na tela anterior, que acontecem nessa pilha, a oxidação do zinco e a reação de redução do ferro, e temos ali os potenciais que eu tinha indicado no começo. Então lembrados que a gente só descobriu que o zinco oxidava e que o ferro reduzia por esses potenciais. Portanto, vamos colocar aqui à frente da reação esses potenciais? Vejam, ele me deu lá no início do exercício o potencial de redução. Quem tem o maior potencial de redução, a gente tinha destacado que é o ferro, por isso mesmo que o ferro reduziu. Então eu vou colocar esse potencial de redução do ferro aqui à frente dele, menos 0,44 volts. Em contrapartida, o zinco oxidou, então a gente teve que inverter a reação de redução, não é? Portanto, o potencial de oxidação do zinco é o oposto
do seu potencial de redução. Se o seu potencial de redução é menos 0,76, seu potencial de oxidação é mais 0,76 volts. Certo? Então nós temos essas reações acontecendo. Deixa eu descer um pouquinho elas, para separar ali dos potenciais. E temos agora os potenciais de redução e de oxidação. Porque você não pode deixar as duas reações reduzindo, nem as duas oxidando. Uma oxidação e uma redução. O que pode ser cobrado além de tudo que eu mostrei anteriormente para vocês? Pode ser cobrada a reação global dessa pilha. Como que eu chego numa reação global? Eu somo as semi-reações de redução e oxidação. A gente já viu isso quando a gente trabalhou com oxirredução. Lembra que a gente só pode somar uma reação de redução e de oxidação se a quantidade de elétrons for igual. Nesse caso, eu tenho 2 elétrons de um lado com 2 elétrons do outro. Eu posso cancelar. Se eu não tivesse, muita atenção, eu teria que multiplicar uma reação por algum valor para chegar à mesma quantidade de elétrons. Aí eu somaria no final. Importante! Gravem isso. Quando você multiplica uma reação por um valor, por 2, por 3 ou por 4, por exemplo, o potencial não é multiplicado. O potencial não depende da quantidade de substância, depende só da substância. É diferente do ΔH. Lembra quando a gente multiplica uma reação por 2? O ΔH é multiplicado por 2? O potencial não. Não esqueçam disso, isso é muito importante, muita gente erra. Sendo assim, vamos somar agora as duas reações. Olha o que a gente chegou. O zinco sólido mais o ferro 2+, aquoso, está se transformando em zinco 2+, aquoso. Eu tinha esquecido de colocar aqui o estado físico. Vamos arrumar. E o ferro sólido. Entendem? Essa é a chamada equação global, a reação global de funcionamento dessa pilha, que ele cobra muitas vezes nos exercícios. Mais uma coisa que a gente pode calcular, o potencial total dessa pilha. O potencial da pilha ou a diferença de potencial, o DDP, que a gente chama. Potencial da pilha é muito importante para o entendimento de todo o processo da pilha. O potencial da pilha também pode ser chamado de DDP, pode ser chamado de tensão da pilha. Ele é sempre calculado da seguinte forma, é fácil. É só você pegar o potencial de redução de quem sofreu redução e somar com o potencial de oxidação de quem sofreu oxidação. Nesse caso, fala para mim, quem sofreu redução? Quem sofreu redução foi o ferro. Qual é o potencial de redução do ferro? Menos 0,44. Nessa pilha, quem sofreu oxidação? Foi o zinco. Qual é o potencial de oxidação do zinco? Mais 0,76. Cuidado, que lá em cima eu te dei menos 0,76. E aqui você tem que usar o valor oposto, justamente porque você tem que usar o de oxidação desse elemento. Somando, então, os dois potenciais, a gente chega, então, no potencial da nossa pilha. 0,76 menos 0,44. Temos um potencial de pilha aqui positivo igual a 0,32 volts. Muita atenção nisso. Se você fizer um exercício e o potencial da sua pilha não der positivo, tá errado. Toda pilha tem um potencial positivo. E aí vem um assunto e um conceito importantíssimo. O que a gente tira desse potencial positivo? Sempre que uma reação tem potencial positivo, isso significa que essa reação é espontânea. Toda pilha é um processo espontâneo. Basta você colocar a pilha dentro do aparelho eletrônico que ela vai funcionar se você ligar os dois eletrodos, colocar os eletrodos em contato, não é mesmo? Isso é espontâneo. Toda pilha é um fenômeno espontâneo. A eletrólise a gente ainda vai estudar. A eletrólise não é espontânea. Por exemplo, a pilha recarrega sozinha? Não, você precisa colocar na tomada. Então você precisa forçar isso acontecer. Recarregar a pilha não é espontâneo, mas a pilha se desgastar é. Por fim, finalmente, a gente finaliza aqui realmente, juro, e intensifico isso. A última coisa que pode ser cobrada de uma pilha. Não é muito comum, mas pode ser cobrado. Uma coisa que a gente chama de diagrama da pilha. É uma forma diferente de representar a reação global, tudo bem? Diagrama da pilha. O que é o diagrama da pilha? O diagrama da pilha, como eu disse anteriormente, é um resumão
que explica o que acontece no ânodo e no cátodo. Por exemplo, essa pilha ela tem um ânodo, que é quem sofreu oxidação, que é o zinco, não é? O zinco, concordam comigo que ele passou de zinco 0 e se transformou nessa pilha em zinco 2+? Concordam? Isso é o que aconteceu no ânodo dessa pilha. E o que aconteceu no cátodo dessa pilha? O cátodo é quem sofreu redução. Nesse caso, quem sofreu redução é o ferro. Então eu coloco 2 barrinhas para separar do cátodo e falo que nessa pilha o ferro 2+ passou para ferro 0. Isso é o que a gente chama de diagrama da pilha. É um resumão. A gente sempre coloca, primeiro, deixa eu subir um pouquinho aqui para dar espaço para vocês. A gente coloca primeiro o que acontece no ânodo, sem colocar os elétrons, só as espécies que foram transformadas. E depois eu coloco o que ocorre no cátodo. Ufa! Quanta coisa, não é mesmo? Tudo para explicar o funcionamento de uma pilha. São muitos detalhes. Mas saiba, no exercício não se cobram todos esses detalhes, se cobra um ou outro. Então saiba sempre o seguinte, quando você vai começar um exercício de pilha, o seu objetivo inicial é descobrir nessa pilha quem oxida e quem reduz. Como você descobre quem oxida e quem reduz? Agora a gente já tem vários artifícios. Normalmente é pelo potencial de redução e de oxidação das espécies. Mas pode ser também por outros mecanismos. Ele pode te fornecer nesse exercício a reação global. Pela reação global você sabe quem oxida e quem reduz. Ele pode, no exercício, te falar quem é o cátodo e quem é o ânodo. Você consegue descobrir quem oxida e quem reduz. Ele pode te falar quem é o polo positivo e negativo. Você descobre quem oxida e quem reduz. Ele pode te dar o diagrama da pilha. Ele pode te dar o fluxo de elétrons, o fluxo de íons, enfim. Ele pode te dar vários detalhes sobre a pilha para você descobrir quem oxida e quem reduz e depois fazer o que ele pede naquele exercício. Eu sei que são muitos detalhes, então eu vou, para a gente finalizar nossa aula de pilha, dar um resumão sobre tudo isso que eu falei nessa aula. Bora lá? Para você não esquecer de alguns conceitos da pilha, eu costumo usar, e muitos usam já isso, o seguinte termo. Mais Cral menos. Decora isso, memoriza isso que te ajuda muito em exercícios de pilha. Mais Cral menos. O que significa esse mais Cral menos? O Czinho significa cátodo. O Rzinho significa reduz. Então saibam, pessoal, numa pilha, o cátodo é sempre a espécie que reduz e é o polo positivo. Polo positivo é o cátodo, é quem reduz. O que é o A, o O e o negativo? O Azinho significa ânodo. O ânodo é quem oxida. Quem oxida faz parte do polo negativo. O ânodo é o polo negativo. Ok? Outros detalhes importantes. Quem reduz, o eletrodo aumenta a massa. Lembra que tem um eletrodo que cresce, tem um eletrodo que diminui, que corrói? O que corrói é quem oxida. Consequentemente, o que reduz aumenta a massa. Em contrapartida, quem oxida é o eletrodo que diminui a massa. Beleza? Não esqueçam também do seguinte, deixa eu descer um pouquinho para ficar mais fácil para vocês. Do eletrodo negativo para o eletrodo positivo é por onde os elétrons caminham através de um fio elétrico. Então, o fluxo de elétrons é sempre do eletrodo negativo para o eletrodo positivo. Se você já estudou elétrica lá na física, vocês estudam que o sentido convencional da corrente elétrica é o oposto ao fluxo de elétrons. Mas normalmente nos exercícios de química se cobra o fluxo de elétrons, que é sempre do polo negativo para o polo positivo. Não esquecer que também toda pilha é um processo espontâneo, isso é importantíssimo. Toda pilha é um processo espontâneo
E a gente consegue medir isso pelo potencial ser maior que zero, o potencial total dessa pilha. Então, pessoal, temos aqui uma aula sobre pilhas e o seu funcionamento. Eu poderia ficar aqui mais uma meia hora mostrando vários exemplos de exercícios de pilha, como que eles aparecem, como você descobre quem oxida e quem reduz, mas acho que não é o caso. Agora o caso é de você ir praticar usando os artifícios e usando tudo que eu mostrei nessa aula de hoje. Com tudo que eu informei aqui, você faz qualquer exercício que envolva pilha. Na próxima aula, vou mostrar para vocês exemplos de pilhas e baterias, mas só exemplos. Saiba que o funcionamento sempre segue esse padrão que eu mostrei hoje aqui. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!